Seguindo então com a pauta do nosso 3 em 1, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, da TV Bandeirantes. A entrevista era exibida quando o 3 em 1 estava aqui já no aquecimento. Eu acompanhei, peguei alguns trechos e depois os nossos comentaristas vão comentar outros pontos. Destaco um trecho no qual ele fala sobre o Rodrigo Maia, a rusga recente com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele está um pouco abalado por questões pessoais. Evidentemente está se referindo à prisão do ex-ministro Moreira Franco, que é sogro do Rodrigo Maia. Também questionado sobre a ditadura, o golpe de 64, ele disse, abre aspas, temos de conhecer a verdade. Regime nenhum é uma maravilha. E onde você viu uma ditadura entregar o governo de forma pacífica? Então, não houve ditadura. O presidente disse ainda que o governo militar teve alguns probleminhas. Essa foi a expressão que ele usou durante a entrevista. Vera, você pescou outros frases, outros pontos? Silvio, tem dois momentos aí que eu quero comentar da entrevista. Um é essa fala, mais uma, sobre a ditadura militar, algo absolutamente desnecessário, mas ao que aqui o presidente está apegado desde o fim de semana, segue apegado e promete aí fazer manifestações, comemorações nos quartéis no fim de semana ao golpe de 1964. Já há manifestações contrárias de várias entidades da sociedade civil. O Ministério Público sugeriu que não se faça isso, porque vai ser gasto de dinheiro público para algo que é controverso na sociedade, para algo que revê um período da história sangrento, não é um período que teve probleminhas, é um período sangrento da história do Brasil, um período que foi sim um golpe. A gente vive uma dissonância cognitiva no Brasil, uma distopia, em que o presidente nega que algo que foi um golpe, notadamente um golpe, conhecido como golpe, tenha sido, e a oposição diz que algo que foi um impeachment democrático foi um golpe. Então é uma triste situação em que os políticos esticam a corda para extremos e a sociedade fica refém no meio. Não é necessário isso, a gente não precisa desse revisionismo e não contribui em nada para o debate atual. Um regime que levou ao fechamento do Congresso, que transferiu atribuições do Legislativo para o Executivo, que teve um ato institucional como o AI-5, além de outros, que suprimiu habeas corpus, que proibiu reuniões de partidos políticos, a criação de partidos políticos, que exilou pessoas, que cassou mandatos legislativos. Isso não tem outro nome, isso se chama ditadura, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então é lamentável que o presidente use uma entrevista que supostamente era para abrir os diálogos, desanuviar um ambiente, criar condições para que o seu próprio governo avance, para bater numa tecla tão regressiva quanto essa. Na segunda parte é também a mesma coisa, Bolsonaro sendo Bolsonaro. Na segunda-feira ele fez uma reunião com os ministros, prometeu que cessariam os ataques aos deputados e ao presidente da Câmara. No mesmo dia, ele retuitou um vídeo de um jornalista batendo no presidente da Câmara. Nessa entrevista, ele faz isso a todo momento. Eu não tenho nenhum problema com o Rodrigo Maia, mas ele tá ali, preocupado, né, com os problemas pessoais. Aí dá uma risadinha assim, eu não vou dizer nem o que é. Aí o Datena fala, o senhor tá falando do Moreira Franco? Ele fala, não quero falar disso daí. Mas já falou, foi ele que falou, foi ele que de novo falou. Sendo que o Rodrigo Maia não tem relação política com o Moreira Franco, mas ele já disse ao Bolsonaro que as filhas dele têm o Moreira Franco como um neto. Pediu, por favor, não faça isso, as minhas filhas estão tristes com a prisão dele. Eu não tenho nenhuma relação política com o Rodrigo Maia, o senhor sabe. Portanto, ataca-se o presidente de um poder num flanco pessoal, de uma maneira meio baixa e que não contribui em nada para a votação dos projetos. Aí ele fala assim, o Datena, o senhor vai sair da internet, vai parar com o Twitter? Aí eu vou ficar à mercê da mídia, e a mídia só fala mal de mim. Se eu parar com as minhas lives em que eu falo tudo lá, em 10 minutos eu falo e falo toda a verdade, não é verdade. Essas lives já tiveram um monte de imprecisões, um monte de inconsistências. Tem gente no próprio governo com quem eu falei ontem que acha as lives um desastre, que acha que elas têm uma estética da Al-Qaeda, que parece que os ministros que estão do lado são sequestrados da Al-Qaeda, pela estética pobre, horrorosa daquele negócio. Então é tudo muito tosco, entendeu, Silvio? É tudo muito precário. Uma entrevista que seria supostamente a reintrodução do Bolsonaro à imprensa, para ele se colocar como um estadista, institucionalizar o seu papel, ele vai lá e de novo faz essas escorregadas. Eu acho muito lamentável, eu acho que não vai ajudar o clima. E você, Andreasa, tua opinião?
Olha, é a tese em que eu tenho insistido aqui. Não é que o Bolsonaro está em guerra. Ele é guerra. Ele é o artilheiro. Ele está para brigar. A lógica, a essência do presidente da República sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde sempre. A lógica do indivíduo hoje, presidente da República, a sua essência, a sua natureza é beligerante. Precisa de inimigos. Precisa de adversários. Por meio do que, claro, mantém a tropa mobilizada. Isto é uma obviedade. Afora a barbárie de tantos anos depois, essa conversa de 31 de março de 64, temos que celebrar. Afora isso, que é algo absolutamente anacrônico, e que não cabe a um presidente da República, cabe à história e aos historiadores, é evidente que por meio disso, agora mesmo no Twitter ele reproduziu o famoso editorial do Roberto Marinho, ao qual ele fez referência no Jornal Nacional durante a campanha, aquele em que o Roberto Marinho registra o apoio ao que se chamava na ocasião de Revolução de 64, porque dessa forma ele, cultivando a guerra, cultivando os inimigos, serve também para o Rodrigo Maia, para a imprensa também, seus focos habituais, ele também desvia o foco do fato concreto, real, de que seu governo, pelo menos até aqui, com raras exceções, é ruim, que é um governo inepto, é um governo que não consegue se desenrolar. Me digam. Veja, talvez seja a ilha do Paulo Guedes, né? A ilha, o governo Guedes, onde haja alguma esperança, mas mesmo assim, diante das mensagens do próprio ministro da Economia, as pessoas estão em dúvida sobre o futuro desse casamento. Com mais ou menos razão, eu acho que não há motivo para temer o fim desse casamento, como já disse. Mas é isso aí. Vamos desviar o foco da nossa incompetência para aprovar a reforma da Previdência. Vamos desviar o foco da nossa incompetência para dialogar com o outro poder e, evidentemente, não damos valor ao diálogo, não damos valor à articulação política criminalizada. Nós criminalizamos o legislativo, outra coisa não se faz. A que lugar se quer chegar? É irresponsável. Pode falar à vontade aí, quem quiser, nós votamos no Bolsonaro para isso. É irresponsável isso de quem tem família, de quem precisa de emprego, porque essa conta vem. Se a economia não tracionar, se esse governo não der respostas econômicas rápido, se o desemprego não começar a cair, pode ficar com esse papinho ideológico de costumes, vamos armar a população se vira contra. A população quer bem-estar. Tá ruim, governo ruim, presidente ruim, até aqui ruim. Se melhorar, se começar a trabalhar pelo país, o que não está fazendo, aí nós falaremos até aqui. Então, por enquanto, um desastre. Vai você, Joel. Eu acho uma das coisas mais inúteis imagináveis essa discussão que a própria presidência está colocando aí sobre a ditadura, com essa ação ridícula, lamentável, de querer celebrar o golpe de 64, e daí diz que não foi golpe, ou se foi golpe. É inútil porque, em primeiro lugar, a história não se faz de preto e branco, dos demônios e dos anjos. Então, assim como é ridículo você celebrar a ditadura, também olhar para ela e dizer, nossa, foi a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade, não sei o quê. Óbvio que não foi. Óbvio que a ditadura militar brasileira nem se compara em nível de repressão, em nível de violência do Estado com o nazismo, com o stalinismo soviético, mesmo com ditaduras da América Latina, à esquerda ou à direita, Pinochet no Chile, ditadura de Fidel Castro em Cuba. A ditadura brasileira foi muito menos violenta do que todas essas, né? E também foi composta de vários momentos. Você tem um momento do golpe de 64 e olha, tinha gente séria que achou que era a melhor situação. O país estava numa situação conturbada. Hoje em dia, a gente olhando para lá, vê, olha, tinha um medo infundado de um comunismo aqui que não estava colocado. Agora, no calor dos fatos, pessoas que potencialmente eram boas podem ter ficado em lados opostos dessa questão, tá? Agora, dito isso, especialmente a partir do AI-5 ali, a partir dos fins ali de 68, foi um regime que matou pessoas, torturou pessoas, e aqui a gente está falando sem julgamento, e pessoas inocentes, inclusive estudantes, jornalistas,
É um regime que praticou a censura, é um regime que tirou os direitos dos cidadãos brasileiros, um regime que acabou com a democracia, que limitou severamente a liberdade política das pessoas. Ou seja, nada disso é para ser celebrado. Isso é algo que o Brasil não quer. É ditadura nunca mais. O Brasil não pode e não quer passar por isso novamente. E o que o Bolsonaro representa quando ele traz dessa forma meio cínica, esse riso meio debochado dele, querendo celebrar a ditadura? É celebrar isso, é celebrar, nas palavras dele, um momento, talvez um dos momentos, estão muitos aí mais baixos da carreira política dele, foi no dia da votação do impeachment da Dilma Rousseff. Ele, quando cada deputado ele teve seus segundinhos ali para dizer alguma coisa, ele poderia ter homenageado quem ele quisesse, ele, a família, Jesus, quem ele quisesse. Quem que ele homenageou? O pavor de Dilma, Coronel Brilhante Ustra. Ou seja, é a valorização, é o louvor da tortura enquanto tal, enquanto um valor. E essa é a visão que ele sempre teve e continua tendo, da mais absoluta truculência. É alguém para quem o herói, quem levanta a categoria de herói, foi um funcionário medíocre das engrenagens de um sistema de repressão e tortura. Uma figura abjeta e covarde. É isso, esse é o imaginário moral, essa é a imaginação moral do bolsonarismo, do Bolsonaro e daqueles que se alegram com isso. Ficar num debate maniqueísta sobre ditadura é besteira, e isso é pra pessoa... Você tem que conhecer. E não vai ser a pior coisa do mundo e também está longe de ser a melhor, e mais, com certeza, não é algo que nós queiramos agora para o Brasil. Seria péssimo para o Brasil. Então ele trazer isso, sim, é a amostra do vazio, do deserto de ideias e de propostas que tem sido o governo dele, e que só piora a situação. Só piora porque está dando água já e está muito cedo. Era para estar na lua de mel. Qualquer governo estaria na lua de mel agora, todo mundo achando que é acerto ter apoiado o Bolsonaro. Tá todo mundo vendo o governo afundar já. Tá muito cedo, é muito grave isso. Eu começo a duvidar seriamente que o presidente tenha sequer a capacidade e a coragem de fazer o movimento que precisa ser feito.